Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos vamos aprender um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras. Vamos nos aprofundar mais no ensinamento bíblico, no Evangelho do Senhor Jesus. Então eu te convido a ficar comigo, ainda que eu estou um pouco rouquinha, minha voz já quase não está saindo, mas eu te convido a ficar comigo para assistir esse vídeo até o final e me ajude a compartilhar esta palavra, este ensinamento, este estudo, deixando aí o seu like, seu comentário, compartilhando o link com seus amigos, familiares, porque assim tu vai estar me ajudando a levar essa mensagem do Evangelho para as pessoas, vai estar me ajudando aí a compartilhar a verdade do Evangelho. Então fica comigo até o final e hoje nós vamos ter um estudo glorioso para que todos venhamos crescer juntos para a glória de Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na nossa playlist de textos em seus contextos. Eu quero dividir com vocês um texto muito conhecido, muito repetido por todos, ensinado por aí, que a grande maioria conhece, todos conhecem. Mas eu quero aproveitar para trazer este assunto porque no fim de semana estivemos reunidos com alguns amigos e conversando sobre as coisas de Deus, conversando sobre a oração, conversando sobre, enfim, sobre o Evangelho de Cristo. Então entramos neste assunto com relação a este versículo e eu achei muito interessante para trazer para todos vocês, porque por ser um versículo muito conhecido e muito mal interpretado, vocês já sabem que o objetivo da nossa playlist de textos em seus contextos é interpretar o texto da maneira correta, de acordo com aquilo que o autor deste texto quis escrever neste dia. E aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Então, se eu tirar este texto fora do contexto dele, sendo que foi o próprio Senhor Jesus que falou, o que vocês acham? Vocês acham que vai ter algum problema? Vocês acham que quem interpretar esse texto errado e sair ensinando por aí, falando de algo que Jesus ensinou, vocês acham que essa pessoa vai ter algum problema? Ah, pode ter certeza que sim. Então, por isso o objetivo do estudo, textos em seus contextos, para que a gente aprenda a meditar o texto que o autor quis escrever dentro daquilo que ele está ensinando e nunca jamais pegar um texto fora do contexto, da ideia original do autor para criar uma história, uma fantasia, fazer uma promessa ou muitas promessas que não é o que está escrito aqui, que nem Cristo fez e que nem Deus fez e que nem a Bíblia promete. Então, o nosso texto-chave é aquele textinho conhecidíssimo que está lá no livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 33. E ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos para a pergunta de praxe. Quem já ouviu? Quem já repetiu isso aí por aí que nem papagaio? Quem já ensinou? Pois é, a grande maioria, né? Ah, não! A salvação é o mais importante. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. O mais importante é buscar o reino de Deus e depois Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente querer. É isso mesmo que está escrito aqui, será, meus amores? Como é o título do nosso estudo? Textos em seus contextos. Então a gente vai voltar versículos atrás para entender em que contexto, em que momento da história do ensino do Sermão do Monte, que aliás é muito importante a gente entender que aqui é o Sermão do Monte que o Senhor Jesus está ensinando,
Então, é algo muito importante. Então, vamos entender em que momento desse ensinamento glorioso ele inclui esse versículo: buscai, pois, primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De que coisas que serão acrescentadas que Jesus está se referindo aqui? Porque se ensina por aí que é tudo, qualquer coisa. Que o importante é tu buscar a tua salvação, busca o Espírito Santo, busca a tua salvação, porque o resto Deus vai dar, vai vir com o tempo, não é assim? Mas o que envolve esse tudo, todas essas coisas? O que envolve tudo isso, meus amores? Será que é um carro zero? Será que é uma mansão? Será que é muito money, money, money? Será que é família restaurada, casamento restaurado, cura, libertação, bênçãos e promessas e todos os desejos do teu coração? Será que a intenção de Jesus falar, não, busca primeiro o reino de Deus e a justiça, e a sua justiça, e depois eu dou tudo para vocês? Será que Jesus tá aqui fazendo uma troca? Busca primeiro e daí eu te dou. Será que é isso que tá dizendo aqui? E será que é todas as coisas? Porque aqui tá escrito, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas se ensina por aí é que é todas as coisas. Vamos entender no contexto que Jesus estava falando? Então diz assim, o título diz assim, Mateus 6, versículo 25. E a gente vai ler tudo para ficar bem claro, tá, meus amores? Diz assim, por isso vos digo, o título é A Ansiosa Solicitude pela Vida. Olha só como é que começa o título, A Ansiosa Solicitude pela Vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Vamos aprender a meditar na Bíblia, meus amores. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus pergunta, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí Jesus fala, observai as aves do céu. Seguramente ele estava lá no Sermão do Monte, céu aberto, passando os passarinhos, e ele fala assim, não fica ansioso pelo que haveis de comer, de beber e de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, a bebida e o alimento? Aí com certeza estava passando passarinhos e ele falou, olha, as aves do céu. Ele diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Jesus ensinando. Aí ele fala assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, ele está falando, o que adianta tu ficar ansioso e preocupado com as coisas que vão acontecer amanhã? Acaso isso vai te acrescentar um segundo a mais na tua vida? Tu te preocupar pelos problemas, pelas coisas que vão acontecer amanhã? Se tu tem que comer, beber e vestir, isso vai te acrescentar algo a mais, um minuto a mais à tua vida? Jesus está perguntando para a pessoa raciocinar. O que adianta tu te preocupar hoje? A tua preocupação de hoje não vai te aumentar o tempo amanhã. Pensa, Jesus está ensinando, levando as pessoas a pensar com sabedoria. Aí ele fala assim, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário, a roupa, né?
Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo. Gente, é Jesus falando. Ele disse, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Seguramente, Jesus estava ali no campo aberto, no Sermão do Monte, e certo, ele olhou para o lado e tinha um monte de lírio, né, flores ali, e ele falou, olha para os lírios, olha só, não juntam, não trabalham, não fiam, e olha como eles são lindos, olha a perfeição, dessa perfeição da vestidurinha deles aí, iluminando os nossos dias com essa beleza, com essa simplicidade de um lírio. E eu digo para vocês, nem Salomão teve essa glória, se vestiu tão bem quanto eles. E ele vem e fala assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele está dizendo para pessoas ansiosas, que estavam preocupadas com aquilo que tinham que comer, beber e vestir, preocupado com o físico, e ele está dizendo aqui, poxa, se Deus, se o nosso Pai cuida do lírio do campo, cuida do passarinho, como que ele não vai cuidar de vocês? E ele fala, homens de pequena fé, tá repreendendo. Aí ele fala assim, vamos lá, a gente já vai chegar no nosso versículo chave. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como que nos vestiremos. Aí ele fala assim, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Vamos aprender a meditar na Bíblia, meus amores. Vamos lá. Vamos ver se vocês já estão começando a ligar as coisas. Ele fala, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O que os gentios procuram, meus amores? O que comer, o que beber e o que vestir. E aí ele vem e fala assim, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou em outra tradução está assim, e o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Principalmente em espanhol tá assim, e o vosso Pai sabe que precisai de todas essas coisas. Do que as pessoas precisam? De todas essas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir. Aí a gente vai, risca na tua Bíblia, meus amores, toda vez que tu vê todas estas coisas. E daí, do que está se falando do texto? De comida, de bebida e de roupa, de vestido. Aí a gente vem para o nosso textinho-chave, o mais famoso, o conhecido, o tão deturpado, o tão mal interpretado, o tão mal ensinado. Vem, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e o quê? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas, meus amores, vos serão acrescentadas? Comida, bebida e vestido. Não é um carro zero. Não é uma casa nova com piscina. Não é um apartamento de luxo. Não é roupa de marca. Não é muito dinheiro na carteira. Não é a bênção que for. Do que está se falando? Comida, bebida e vestido. Aquilo que a gente precisa para viver. O pão nosso de cada dia. Aquilo que necessitamos para nos manter em pé, vivos, neste corpo de carne e osso.
Vocês estão vendo, meus amores, a importância de meditar na Bíblia dentro de seu contexto real, verdadeiro, e não tirar um versículozinho fora de contexto e criar uma situação para iludir as pessoas, ou se auto-iludir, porque às vezes a pessoa aprende errado, ouve errado de outra pessoa, mas às vezes ela mesma vem aqui, medita e fala, puxa, então quer dizer que se eu buscar primeiro a Deus e o reino e a justiça dele, então ele vai me dar tudo, ele vai me dar todas as coisas. Esquecem de botar todas estas coisas que estão se referindo a versículos anteriores: comida, bebida e vestido, o pão nosso de cada dia. Aqui não tem nada de bênção, aqui não tem nada de prosperidade, aqui não tem nada de riqueza, aqui não tem nada de poder, de autoridade, de nada. Mas claro que a água aqui só está se tratando de comida, bebida e vestido, o suficiente para eu viver uma vida digna de um filho de Deus. Meus amores, aprendam a meditar na Bíblia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo com respeito a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? A gente vai entrar com mais detalhes lá na frente com relação à justiça de Deus. Mas o reino de Deus aqui, que Jesus está dizendo que nós temos que buscar, que muitas vezes se ensina, busca primeiro a tua salvação, busca primeiro o Espírito Santo, que é o mais importante. Na verdade, o que se está se tratando aqui do reino de Deus, está se tratando de um reino vindouro, né? Capítulos antes, Jesus está ensinando os discípulos a orar, e ele fala, Pai, venha a nós o teu reino, né? Então, quando Jesus se apresenta também, ele fala, quando ele começa a evangelizar, ele fala, é chegado até vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele tem a ver com um reino futuro, o reino do milênio, que vamos reinar com Cristo. Venha a nós o teu reino, né? O reino de Cristo, de justiça, que vai ser implantado na terra durante o milênio, e depois um reino de justiça eterno, um novo céu e numa nova terra, por toda a eternidade com o Senhor Jesus. Esse é o reino. Só que, logicamente, esse reino já chegou até nós, chega até os filhos de Deus quando a gente nasce de novo. Por quê? Porque porque agora nós temos o próprio Senhor Jesus reinando na nossa vida como Senhor. Então isso é o reino de Deus, está ligado a um reino futuro, pelo qual Jesus ensina que a gente deve orar para que ele venha até a gente o mais rápido possível, mas também é um reino que começa já na vida daqueles que nascem de novo, porque a partir do momento que eu nasço de novo, então agora o reino de Cristo, o reino de Deus passa a habitar dentro de mim. Agora eu passo a fazer parte desse reino de Deus ainda neste mundo, mas agora com a minha fé posta no reino que virá, no reino de justiça de Cristo que virá. Agora Cristo é o meu Senhor, Cristo é o próprio reino, meus amores. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus fala, é chegado a vós o reino de Deus, era quando ele começou a pregar o evangelho, quando ele disse, eu cheguei, eu desci, eu vim me apresentar para o mundo como a luz do mundo. Cristo é o próprio reino de Deus. Cristo é o próprio reino de Deus, por isso ele é o Senhor da nossa vida. Hoje nós que somos nascidos de Deus já temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e futuramente vamos reinar com ele neste reino dele, onde só haverá justiça, onde ele é a própria justiça, porque Cristo é a justiça do próprio Deus. E é isso que a gente vai ver mais pra frente com relação à justiça. Cristo é a própria justiça de Deus. Cristo é o Senhor. Cristo é a salvação. Cristo é a justiça de Deus manifestada naquela cruz do Calvário.
Lembra? Não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque no evangelho a justiça de Deus é revelada. A justiça de Deus, o plano de salvação em Cristo. Então, quando ele fala busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é buscar a Cristo, é buscar o novo nascimento, é ter Cristo como seu Senhor e Salvador, é ter essa justiça recebida, essa justiça que Ele conquistou pra gente lá na cruz do Calvário e nos deu de presente, nos deu de graça. Então Ele tá falando aqui, pra que vocês estão preocupados com o que vocês têm que haver de comer, de beber, de vestir? O que adianta? Tu pode encher tua pança hoje, pode te vestir com as melhores roupas hoje, mas amanhã tu vai pro inferno. Porque tu não tá preocupado em me buscar, tu não tá procurado em me conhecer, em conhecer a minha justiça, o reino do meu Pai, que tá aqui. É chegado até vós o reino de Deus, eu sou o Senhor. Agora, se tu te preocupa em buscar a mim, eu vou ser o teu Pai. Ou melhor, eu vou ser o teu Senhor, o teu Salvador, o teu irmão e o nosso Pai. Não vai te deixar faltar nada, porque eu vou estar sempre intercedendo por ti. Então não vai te faltar todas estas coisas. O que, meus amores? Comida, bebida e vestido. Tá dando para entender? Meus amores, o suficiente para viver, o pão nosso de cada dia. Então, meus amores, vocês estão vendo a importância de meditar corretamente nas Sagradas Escrituras? Agora, quando tu ouvir alguém dizer assim, busca tua salvação primeiro, busca tua... Aí daí acrescentam, né? E para tu buscar tua salvação primeiro, tu tem que obedecer, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquele outro. Não, busca primeiro a Cristo e a justiça dele, o reino de Deus, que é a Cristo e a justiça dele. A justiça de Deus é o quê? A obra de Cristo na cruz, um justo pagando por pecadores. Busca isso primeiro. Busca o teu novo nascimento, porque tudo isso se resume em novo nascimento. E aí depois, quando tu for meu filho, quando tu for meu irmão, quando tu for filho do meu pai, quando tu entrar pra minha família, pro meu corpo, aí o meu pai vai te dar tudo, como ele dá pros passarinhos, como ele dá pros lírios do campo. Tudo o quê? Comida, bebida e vestido. Simples assim. Então não é todas as coisas. Se eu buscar minha salvação, se eu buscar o Espírito Santo, agradar muito a Deus, então Ele vai me dar tudo o que eu quero. Aí tu fala isso para as pessoas, então elas vão lá e vão dizer, mas então para mim ter minha família restaurada, então primeiro eu tenho que buscar minha salvação. Sim, eu quero a minha salvação. O que eu faço para ter minha salvação? O que eu faço? Aí tu diz, se tu buscar o reino de Deus, a tua salvação, em primeiro lugar, Deus vai te abençoar. Então eu quero enriquecer, eu quero prosperar. Eu tenho um sonho de ter uma casa, um carro, e eu tenho um sonho de tudo isso. E eu não tô dizendo que é errado tu fazer planos, ter os teus projetos, mas você sempre tem que entender, meus amores, que é tudo de acordo com a vontade de Deus, tá? Então, eu vou ensinar tudo isso pra vocês mais na frente com bastante detalhe, eu prometo. Tenham paciência. Tenham paciência, que vocês vão aprender a Bíblia como vocês nunca aprenderam. Que a graça de Deus esteja sobre nós e nos dê tempo de ensinar para vocês. Mas eu vou ensinar para vocês como orar, o que pedir, como pedir, o que Deus prometeu e o que Deus nunca prometeu. Tudo isso a gente vai ensinar para vocês daqui para frente, de acordo com as prioridades. E é muito importante a gente entender que não é tudo o que Deus dá pra gente, Ele sempre vai dar o suficiente, aquilo que Ele sabe que é necessário, para que a gente viva bem, para a glória dEle. E tudo que Ele for nos dar tem que ser de acordo com a vontade dEle. Então, quando tu ouvir esse versículo, quando alguém te falar, busca primeiro a tua salvação, busca primeiro o reino de Deus, porque daí Deus vai te dar todas as coisas que tu precisa, todas as coisas que tu quer. Não é todas as coisas. É todas estas coisas que tá escrita no contexto. Comida, bebida e vestido.
Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido a importância de meditar corretamente, tenham entendido aqui a mensagem de Cristo no Sermão da Montanha para aqueles espectadores que estavam ali, e que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, e até a próxima.